Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 14 de janeiro, sexta-feira, cheguei aqui na Judokan Ikigai, tô esperando abrir, tô esperando o CC Leonardo, e a gente veio treinar kata como toda sexta-feira, e eu vim bater um papo com vocês. Se assim que vocês chegar, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o kata, sobre os nossos planos de competição, por que a gente vai competir os 4, por que não compete só um, por exemplo. CC Leonardo chegou? Não acredito no que ele fala. Tudo quase verdade. Bom dia. Pessoal, então estou agora com o Sensei Léo. A gente já está pronto para começar o treinamento, mas antes a gente vai explicar para vocês um pouquinho dos katas que a gente vai competir. Como esse é o primeiro vlog sobre a competição, sobre a próxima Copa São Paulo que a gente vai competir, então a gente vai introduzir esse assunto explicando um pouquinho de cada kata, tá bom? E são 4, né, Sensei? Muito bem, a gente vai competir, como o Matheus disse, 4 katas, seguindo a ordem do exame de graduação aqui em São Paulo. O primeiro é Katame no Kata, né? Então, o Katame no Kata é o kata de aprisionamento. Aí ele é dividido em 3 séries, né? Primeira série é o Saikomi Waza, em que a gente trabalha o Kihon da imobilização e o que tenta escapar de 3 maneiras diferentes, né? E que tem uma ligação entre cada maneira de escapar, e o Tori vai defendendo o escape do Ki. Já na segunda série de Shime Waza, o Tori aplica o Kihon do estrangulamento e o Ki tenta uma escapada, não tendo sucesso, faz um Maita. Já na terceira série de Kansetsu Waza, ou seja, técnicas de luxação, né, de torção de articulação, a gente tem um tabu quebrado, né, porque a gente só trabalha nas aulas luxação de cotovelo, né, porque é o que pode na competição. Mas no judô tem luxação de cotovelo, luxação de dedo, luxação de quadril, de joelho, de tornozelo e por aí vai. Então, a última técnica do Kansetsu Waza é uma técnica de luxação de membro inferior, que trabalha tanto o joelho quanto o quadril. Aí também, para cada técnica tem uma tentativa de defesa do Ki, não tendo sucesso, ele faz um Maita. Também vamos competir. Só um segundo, Sensei. O que o Sensei falou é muito interessante, porque para quem não conhece o kata, só está ouvindo falar e vai começar a pesquisar mais agora, no judô, nesse caso do Katame no Kata, é uma tentativa de fuga, mas não é para o parceiro fugir, tá bom? Não é que ele vai tentar e se ele conseguir, legal, não é como se fosse uma luta. É uma apresentação, então, para mostrar o domínio do Tori, no caso, se o Sensei for Tori, por exemplo, e eu ser o Ki, ele vai aplicar, eu vou tentar fazer essa fugida do que está acontecendo, né, do Shimei, do Kansetsu, e não vou ter sucesso. Ele vai demonstrar a eficiência do golpe e eu vou demonstrar que eu não tive sucesso, que o Tori teve sucesso. Então, que o golpe foi bem aplicado. E é aí que a gente parte para o próximo golpe, tá bom? É assim que a gente vai demonstrar a eficiência. Um tentando escapar e não conseguindo, tá bom? Se conseguir, realmente não teve eficiência, então tá errado, a nota é baixa e tudo mais, tá bom? Sensei, Jun no Kata. Muito bem. Jun no Kata, que é o kata que a gente usa para o terceiro dan, né? É o kata da flexibilidade, da suavidade. É interessante, seja Gorokano defendia que o Jun no Kata é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender no judô. Por quê? Ele não precisa de judogi, ele não precisa de tatame, porque a gente não derruba o parceiro no Jun no Kata. E também a gente não pega no judogi, todas as pegadas são feitas no corpo do colega, né, do parceiro. Acontece ataque de atemi, ou seja, de técnicas de impacto, tanto entre os olhos, no uto, tanto no topo da cabeça, né, tento, kasumi, né, e por aí vai. Atemi, defesa de atemi, também trabalha muito a questão do kuzushi, né? O tai sabaki, o kuzushi bem feito, né? A aplicação bem perfeita das técnicas. É um kata que é um pouquinho mais difícil que os outros, né? A maioria das pessoas pensam, porque ele é mais lento. Então aparecem mais os detalhes, os erros das pessoas. Por isso que as pessoas acham mais difícil, porque é mais lento. Também é interessante que é um kata que foi criado para as mulheres, quando ele foi trabalhar. Então, os passos são mais curtos, as distâncias são mais diferentes. É um kata chamado kata feminino, né? Falando nessa sequência, Sensei, o quarto, pela ordem de graduação, de quarto dan, seria o Kime no Kata, que é um kata novo pra gente. A gente está praticando, começou a praticar ele no final do ano passado e tudo mais. A gente estava pensando em colocar ele no Paulista já, mas como nós competimos em 3 no Paulista, colocar um novo assim, com pouco tempo de treino, não seria tão interessante, né? Seria arriscar muito e tudo mais.
Mas a gente já está praticamente pronto para a Copa São Paulo, para competir nesse kata. E o CC vai explicar um pouquinho de como funciona esse kata. Muito bem. Kime no kata, Kime é decisão, né? Ele é uma herança da escola de Jiu-Jitsu que o Sensei Jigoro-kan treinou, chamado Tenshin Shinryu. Então, ele é um kata de defesa pessoal, vamos dizer, antiga, em que o início é feito em 6A, porque a época, né, naquela época, as pessoas sentavam em 6A, não existia cadeira ainda. Então tinha que estar preparado para se defender em caso que estava tomando um chá ou almoçando no restaurante, em qualquer ocasião. E como as pessoas sentavam em 6A, dessa posição a gente tem que começar a treinar a defesa pessoal. Depois, e essa série de postura em 6 a gente chama de Idori. Traduzindo, pode ser traduzido como sentado, né? E a outra série, a segunda série, se chama Tachiai, que é a série em pé. Então, dividindo duas séries, dentro da série de Idori, a gente tem as técnicas de mão livre, né? De impacto mesmo, as técnicas de agarramento, em que o que agarra, e aí o Tori defende, e as técnicas contra armamento, né? Que tem o Tanto, tem o Boken também, a espada. Interessante que tem uma técnica que a gente troca, né? O Tanto sai daqui e é colocado aqui do lado. Porque nesse momento é uma espada mais curta, né? Não é como a katana longa, é uma espada mais curta. Então, na verdade, o kata foi projetado para o uso de 3 armas. O Tanto, aquela espada mais curta, e a espada longa, a katana, né? Por isso que a gente tem a troca do Tanto de lugar, né? E aí na parte em pé também tem o atemi, o agarramento e a defesa contra o armamento. É interessante, no caso do armamento, pessoal, toda a bagagem histórica que o kata traz, né? Então o que a gente entende como tradicional, que é aplicado ao kata, que é o realmente tradicional pela linha do tempo, né, de criação e tudo mais, hoje a gente entende o tradicional como outra coisa, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas nesse caso, da espada longa, da espada curta, né, do Tanto e tudo mais, cada um tinha um objetivo e uma prática de uso, né? Por que eu uso uma espada curta e não uso uma espada longa? Se a longa eu acerto mais fácil, porque ela é longa, né? Então eu não preciso de tanto contato, estar tão próximo. Nesse caso, por exemplo, é porque tradicionalmente o pé direito, né, o tamanho do teto das residências tradicionais japonesas era menor. Então uma espada longa seria mais usada em um campo de batalha, em um espaço aberto e tudo mais. A espada curta em espaço residencial, coisa do tipo, onde não tem tanto espaço para você ter esse movimento com o braço, senão acertaria o teto, né? Então, nesse caso, entraria a espada curta ou o próprio Tanto, tá bom? Isso é muito legal porque o kata, né, o estudo do judô, vai muito além das técnicas, muito além dos golpes, né? Então a gente tem que entender todo o contexto em que foi criado, toda a cultura do Japão. Isso é muito bom pra gente ter uma cultura melhor, né? E realmente a gente consegue entender melhor a técnica em si, estudando todo o global, todo o que está junto, né? Por que de repente eu tenho muita dificuldade? Eu tenho 1,80 m, eu tenho muita dificuldade de fazer o Judo Kata. Se você estudar a história, você vai ver que ele foi criado a princípio para as mulheres. Então, é um kata que encaixa melhor uma pessoa mais ou menos do mesmo tamanho que a outra. A pessoa que está embaixo ela tem que ter muita força, que está em cima, no caso dos golpes, né, que a gente levanta e tudo mais. Se for um pouco mais leve, é mais interessante por conta do contexto, de onde ele foi criado, por que ele foi criado. O Katame no Kata é a mesma coisa, o Kime no Kata é a mesma coisa. Então, não é só o golpe pelo golpe, o kata, a apresentação pela apresentação, só para ser bonito. Ele tem todos os katas eles têm uma bagagem histórica que explica um pouquinho do judô em cada parte do tempo, da sua criação, né? Inclusive, a gente não vai se aprofundar, né? Mas tem outros katas, além desses que a gente vai competir, que não é tão comum a gente encontrar competições deles. É mais fora, em outras organizações e tudo mais. Tem Koshiki no Kata, tem entre outros katas, inclusive um que o Sensei Jigoro-kan começou e não terminou, não tem nome e tudo mais. Itsutsu no Kata. Itsutsu no Kata. Então, esse estudo baseado na linha do tempo, no que está acontecendo, no que aconteceu, por que aconteceu, é muito interessante, né? No caso do kata que foi criado para as mulheres, era porque na época mulheres não podiam fazer a arte marcial e tudo mais, e era uma forma de mascarar o ensino da defesa pessoal para a mulher como uma dança, né? Então tem um contexto, né? Por que era feminino? Por conta disso, né? Sensei Jigoro-kan criou o judô acima de tudo para criar uma metodologia de ensino da defesa pessoal para crianças, para mulheres, onde aquilo era só voltado para os adultos e muito visual, né? A gente faz assim, tal, e aí você vê e pratica, né? Não tinha uma pedagogia do ensino, né? Então, é muito interessante você que faz judô e tudo mais, quer ser um judoca mais completo,
estudar essas outras vertentes do judô. A luta é muito interessante, o shiai é muito interessante, tem uma gama de coisas que a gente aprende e exercita no shiai, treinando para shiai. Mas o kata também é muito importante, né? Como se você é professor e tudo mais, como um ensino completo, né? Muita coisa que eu aprendi de Joasa eu devo muito ao kata no kata. O kata é extremamente eficiente para quem compete shiai, né? Tem toda a dinâmica das saídas e tudo mais. Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vamos falar do quinto kata, porque a gente precisa treinar também, né? Quinto kata, sensei. Kodokan Goshinjutsu. É interessante porque esse kata não leva o nome de kata no nome. Então, ó, Nage no kata, Katame no kata, Ji no kata, Kime no kata, Koshiki no kata, Itsutsu no kata. Mas o Kodokan Goshinjutsu não leva kata no nome, porque ele é um kata mais recente, né, de 1956, e ele foi criado como se fosse um complemento do Kime no kata. Então, é a forma de defesa pessoal do Kodokan, do Instituto Kodokan. Essa é a tradução normal. A defesa pessoal do Instituto Kodokan. E aí, uma das explicações para não ter kata no nome é que é tudo isso que eu falei, e também ele é menos formal. Então, quando a gente traz o kata, a gente tem a ideia do formal, da formalidade. Então, no Kodokan Goshinjutsu, a gente anda mais em Yumiashi, a gente não tem tanta formalidade, por isso que não leva o kata no nome, né? Então, o kata de defesa pessoal, como eu disse, mais atualizado, onde a gente tem o Ju, né? Ou a Ju, né? Como preferem falar, que é a pistola, Kenju, também a gente chama assim. Tem Tsue, né? Que é a bengala. Algumas pessoas chamam de Jo, mas não é o nome certo. Quando você entra lá no site do Kodokan, o nome correto é Tsue, que é bengala, né? Um apoio de madeira lá. E também contra o tanto, que é a adaga, né? Pode ser uma faquinha lá que o pessoal carregava, né? Então é mais atualizado. Também é dividido em duas partes, né? Toshinobu e Bukinobu, né? A parte sem armamento e a parte com armamento. Na parte com armamento é feita a defesa de golpes à distância, no começo, golpes próximos, golpes à distância. Aí vem, e aí a distância tem tanto com a parte de cima, né, membros superiores, quanto membros inferiores. Depois vem a parte de defesa contra o armamento. A gente começa da defesa contra o tanto, né, que é a adaga. Depois a defesa contra o tsue, né, que pode ser bengala, né, o pessoal chama de bastão. E também a última parte é a defesa contra a pistola, contra a arma de fogo, né. Como que a gente treina no kata, então? No shiai, o treinamento específico para shiai tem a periodização, macro, micro e mesociclo e tudo mais, né? Já no kata, tem poucos estudos acadêmicos sobre a prática do kata. O que a gente faz, então? Dependendo da parte que a gente está do treinamento, se está muito antes da competição, se está próximo da competição, se o nosso ritmo está devagar, se a gente está com menos força, está precisando melhorar nessas questões, Sensei adapta de acordo com isso, né? Então, se a gente precisa dar um gás de treinar mais tempo que Kime no kata, se a gente está com dificuldade, por exemplo, né? A gente vai treinar mais do que Kime no kata, vai gastar mais tempo treinando Kime no kata, vai fazer mais repetições por golpe. De repente, a gente coloca 1 minuto para fazer cada golpe e fica lá, fazendo o uchikomi dessa necessidade do kata, daquele golpe em específico e tudo mais. Ou se todos os katas estão equilibrados, a gente precisa treinar mais a transição entre eles que acontece na competição, a gente não tem muito tempo de descansar por ser muitos katas, já sai de um, vai para outro e tudo mais, a gente faz essa sequência também. Então começa em um e vai já emendando os outros com pouco tempo de descanso, de recuperação. Então, com o tempo a gente vai explicando mais o que a gente vai fazendo e tudo mais e vai passando para vocês. Tá bom? Muito bem, bora pro treino.